Olá, boa tarde a todos. Agradeço a presença aí de todos. Hoje nós vamos falar sobre o Amancos Kickstream para captações de água de chuva. Para contextualizar um pouquinho, eu convido a Cristina, que é engenheira civil com MBA em gestão de projetos, atua na construção civil desde 2003 e está na Amanco Vibe há 4 anos. Cristina, por favor, tenha a palavra. Boa tarde, obrigada, Júlio. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer a todos que se inscreveram, que estão aqui presentes. E eu queria apresentar para vocês um pouquinho da Orbia. Nós fazemos parte da Orbia, que é uma comunidade de empresas que está presente aí no mundo inteiro com seus grupos de negócios e marcas comerciais. A Orbia, ela direciona o seu propósito para os desafios aí que existem no mundo inteiro. Esses propósitos, eles estão relacionados ao avanço da vida humana. Nós atuamos em vários segmentos, né, como o cultivo de alimentos, gerenciamos recursos hídricos, estamos atuando no desenvolvimento de infraestrutura e nós também estamos atuando no acesso a dados e na promoção da saúde. A Orb opera com diversas marcas em mais de 40 países. A Amanco Vavin é uma das marcas da Vavin, focada em construção e infraestrutura. E como vocês podem ver aqui no quadro, além da Vavin, nós temos também outras marcas, como a Netafim, né, que atua na parte de agricultura de precisão, a Duraline, na parte de comunicações de dados, a AlphaGary Vistolite, que atua na parte de soluções para polímeros, e a Cora, que atua no segmento de flúor. Mostrando para vocês aqui um pouquinho dos nossos números como Orbia, nós temos transações em mais de 110 países, com operações em mais de 40 países em que a Orbia está presente, e dividido em 136 sites de produção, com 19 laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, e 2 minas de fluorita. A Orbia está atualmente aí com mais de 22 mil colaboradores, e a receita do ano, com base aí em relatórios do ano passado, aliás, de 2018, foi de 7,2 bilhões de dólares. E aí, se vocês forem pensar, né, nessa atual situação que a gente está de pandemia e tudo mais, o dólar já passou dos 5, né, estava com mais de 5,56 esses dias aí, essa semana, reais. Então, a gente estaria falando de uma receita aí de mais de 40 bilhões de reais, né? E agora entrando um pouquinho mais na Vavin, essa foi a marca escolhida, né? Apesar da Orbia possuir essas outras marcas que eu apresentei para vocês, a Vavin foi a escolhida aqui. Por quê? Por que a Vavin foi escolhida? Porque ela foi quem inventou o primeiro tubo de pressão de plástico do mundo para água potável. Isso aconteceu na década de 50, numa cidadezinha chamada Tivoli, que fica na Noruega. Aliás, desculpa, na Holanda, tá? E é nessa cidade da Holanda que fica atualmente a sede da Vavin. E aí, só para contextualizar um pouquinho, se a gente for pensar aí nessa invenção, quando que ela ocorreu, foram alguns anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, né? Quer dizer, lá naquela época a gente já estava à frente do nosso tempo. E esse ano, a Vavin lançou um novo propósito, que é o quê? Construindo ambientes saudáveis e sustentáveis. E qual que é a importância desse novo propósito que a Vavin lançou, né? Que é um propósito recente, mas com uma temática muito importante aí, do mundo inteiro, né? A gente sabe que a gente ainda que é engenheiro, a gente escuta, é muito frequente falar em vazamentos. Acho que isso faz até parte do cotidiano, mas foram feitos alguns estudos e levantou que tem uma perda de 60% de água potável por causa desses vazamentos de tubulações. A mudança climática também, né, aumento de fortes chuvas, 30% desse aumento contribui também com essa mudança climática. E quando a gente fala em saneamento, a gente tem aí metade das pessoas que vivem em países em desenvolvimento quase não têm acesso, ou às vezes sequer chegam a ter acesso a saneamento básico.
E sem contar ainda quando a gente fala de desperdício de água e de energia que existem atualmente, cerca de 30% da água e da energia são desperdiçadas, né? E nos dias de hoje isso é algo que a gente não pode nem pensar, né? E se vocês forem perguntar aí, mas o que vocês estão fazendo para melhorar isso? Bom, para a gente fazer isso, a gente tem fatores que nos impulsionam, que nos motivam a agir, né? A gente tem 4 grandes fatores, que é a questão do abastecimento de água, né? Que ele seja seguro e eficaz, né? Eficiente. Para nós, num mundo de recursos hídricos tão preciosos, que a gente sabe, né, que logo a água tem a tendência a esgotar, né? Então, cada gotinha para a gente vai ser importante, então a gente não pode desperdiçar. O melhor, por essa questão que eu falei do saneamento, né? Então, melhorar essa questão do saneamento e higiene, porque todo mundo deve ter direito a um futuro limpo e saudável, não só um futuro, um presente também, né? E nós estamos trabalhando para tornar isso uma realidade. As cidades mais resilientes ao clima, né? Então, preparando essas cidades para essas mudanças que estão acontecendo e também um melhor desempenho na construção. De que forma? Criando soluções eficientes, né? E também sustentáveis. E aí vocês podem perguntar, mas tem algum exemplo prático disso? A gente tem que tentar. A gente tem esse Powerhouse Telemark, é um projeto que, se Deus quiser, vai ficar pronto no final desse ano ainda, tá? Ele é um case de sucesso na Vavin Europa. Ele foi feito totalmente projetado com as bibliotecas BIM, a Manco Vavin. Aliás, com as bibliotecas BIM, né? Nossa biblioteca global. Ele vai ser o primeiro prédio de escritórios da Noruega que produz mais energia do que consome. E no hemisfério norte, ele também vai ser o prédio de escritórios com mais energia positiva. Então, essa definição, como o próprio nome diz, né, Powerhouse, ele representa o quê? Que esse edifício produz mais energia limpa e renovável do que o necessário para a construção, para a produção, para transporte de material da construção, operação, considerando aí um ciclo de vida de 60 anos. Nós temos também alguns outros cases de sucesso, mas que eu não vou entrar nos detalhes aqui, eu vou deixar o meu contato, meu e-mail, meu telefone. Quem quiser saber um pouquinho mais de detalhes aí, a gente tem os Insânia, tem alguns outros projetos, aí pode entrar em contato comigo, que eu fico à disposição e eu detalho para vocês, tá bom? E eu já falei dos números da Orbia, vou falar um pouquinho também dos números da VAB. Nós estamos presentes em mais de 60 lugares do mundo, em 4 regiões diferentes, com várias áreas em negócios, entre elas água fria e água quente, ambientes internos, solo e resíduos, água suja, águas pluviais, redes de gás e de água e geotêxteis. A Vavin é detentora de diversas marcas. Aqui, mostrando para vocês um pouquinho da Vavin na América Latina, nós temos 3 marcas premiums. A Manco Vavin está entre elas, né? E também a Plastigama Vavin e a Pavco Vavin. A Vavin possui 32 fábricas espalhadas aí, inclusive algumas delas no Brasil, que eu vou mostrar para vocês. E a Vavin está com um portfólio atual com mais de 38 mil produtos. E dentro de todos os colaboradores da Orbia, cerca de 30% são da Vavin. E falando um pouquinho aqui do nosso querido país, nosso querido Brasil aqui, né? O Brasil também possui produtos e soluções em diversas áreas de negócio da Vavin, com um quadro de mais de 2 mil colaboradores espalhados em 7 plantas pelo Brasil inteiro. Então, aí a gente tem 2 plantas no sul, temos plantas em Ribeirão das Neves, em São José dos Campos com a famosa Pidim, em Suape, Sumaré, aqui pertinho, né? Estou em São Paulo, então aqui está aqui pertinho, Anápolis. E um pouquinho dos nossos produtos aí. Bem pouquinho mesmo, porque a gente tem muito mais produtos do que eles. A Manco tem essa questão de pioneirismo, de inovações, né? Então, nós somos pioneiros no mercado brasileiro
em vários quesitos de inovação. Em 2006, a Amanco já tinha essa questão de inovar e lançou a linha PPR, que era até então inédita no Brasil, que trazia as soluções de água quente e água fria. Em 2007, a Amanco inovou mais uma vez com a linha Silêncio, que pensa nessa questão de conforto acústico, né, para os clientes. Se vocês forem pensar que a NBR 15575 só veio ser aprovada finalmente, né, em 2013, né, com todas as conformidades e tudo mais, a gente já estava naquela época, né, quando foi lançado o Silêncio em 2007, a gente já estava à frente do nosso tempo. O nome NBR foi aprovada só em 2013. E depois, a gente fez o lançamento em 2008 da linha Nova Forte, em 2009 da linha Biax. Né? A linha Biax aí que é fabricado com uma tecnologia, né, para orientação de moléculas e tudo mais. E a gente fez vários lançamentos, várias inovações, e aí, em 2016, a gente lançou o Super CPVC, que é uma linha para água fria e água quente, que suporta tem uma resistência de pressão e temperatura muito superior ao CPVC genérico, ao que a gente encontra no mercado, né? Ele aguenta aí 25% a mais em relação à pressão e temperatura. E foram vários outros lançamentos, e por último aí, o mais recente foi o lançamento do FlexTape. E queria agradecer, então, a todos. Eu volto a palavra para o Júlio. E, de novo, queria agradecer a participação e presença de todos. Legal, muito obrigado, Cristina, por contextualizar para a gente aí um pouco do nosso cenário. E é legal um ponto que você levantou, a relevância da água, né? Um bem que a gente usa no nosso dia a dia, aí, seja indireto ou diretamente, né? Com certeza. Então, com isso, eu já dou o gancho para o Jardine comentar com a gente aqui, mostrar as vantagens do Amanco Quickstream. O Jardine, que é engenheiro civil, atua como especialista de vendas B2B, está na Amanco há mais de 7 anos. Jardine, por gentileza, compartilha com a gente. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam bem-vindos, né, a esse novo modelo de comunicação. Estou muito feliz de estar aqui falando com vocês sobre esse produto. Vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar. Vamos lá. Tudo perfeito. Ok, vamos lá então. Bom, a Amanco Quickstream é um produto usado para captação de água de chuva, né, em coberturas, em telhados. A gente fez o lançamento desse produto como uma inovação aqui no Brasil, há alguns anos atrás, cerca de 3 anos atrás. Então, desde então, a gente vem trabalhando com essa linha de produtos aqui no Brasil. Boa parte dessas peças já são produzidas aqui, né? E a gente tem, ele é feito em PVC, toda a linha é fabricada em PVC, diâmetros de 40 até 200 milímetros. Aí aqui a gente pode ter uma primeira dúvida, né? Falar, mas 200 milímetros, será que é suficiente, né, para fazer a captação de grandes áreas de cobertura, por exemplo? Vou mostrar para vocês que sim. Esse limite de 200, que é o nosso máximo tubo, diâmetro de tubo, ele é suficiente para fazer a captação de qualquer tamanho de cobertura. Como eu disse... Oi? Deixa eu só te interromper um pouquinho. O pessoal está comentando que a imagem talvez tenha dado uma travada. Eu pedi para compartilhar de novo, fechar e compartilhar de novo, para ver se a gente consegue reproduzir aí. Ok. Diga se está ok agora. Para mim apareceu. Pessoal, comenta aqui no chat se para vocês estão aparecendo também. Manda bala. Beleza. Então, como eu dizia, tubos de 40 a 200 milímetros em PVC, né?
qual que é a vantagem desse produto ser em PVC? As conexões, né? Então é muito simples de ser montado, né? Ele é muito parecido com os outros produtos em PVC que a gente encontra no mercado aí para água fria, esgoto, né? Você vai lixar, vai passar a solução preparadora, adesivo e encaixar a peça. Então, qualquer instalador, né, que já fez alguma instalação em PVC na vida sabe fazer, sabe instalar esse produto também. E o adesivo é o adesivo da Amanco, né? O adesivo extra forte da Amanco. Eu fiz um quadro comparativo aqui para mostrar para vocês alguns diferenciais entre o sistema convencional que a gente está acostumado para o sistema sifonado, que é esse, o Amanco QuickStream. No convencional, a gente tem muitas aberturas, né, muitos furos em laje ou em calha para poder fazer as captações. Geralmente os diâmetros são elevados, né, você tem diâmetros grandes de tubos para poder fazer o escoamento dessa água. Um projeto com pouca flexibilidade, sem flexibilidade, porque o ideal é você captar a água do telhado, da cobertura e já descer com ela, jogando isso numa caixa de passagem, né, num tubo enterrado, enfim. Então, não tem muita flexibilidade de manobra desse tubo dentro do projeto, dentro da obra. Uma elevada quantidade de tubos, né? Você tem muitas descidas, tem tubos enterrados, então uma grande quantidade de tubos. Você tem uma ocupação do espaço arquitetônico, né? Então você tem pouca possibilidade de mudança, né? Se você for fazer uma abertura numa parede, por exemplo, e tiver um tubo ali, a possibilidade de mudança é pequena. Conflitos entre os sistemas, né? Você tem sistema de ar-condicionado, sistema de incêndio, outros sistemas que geram conflito com o sistema de captação de água de chuva, e fora as interferências construtivas ainda, né? Já no sistema sifonado, a gente resolve uma grande parte desses problemas, né? Então, você já reduz a quantidade de bocais, de captações, o sistema sifonado não precisa de tantas captações, você reduz com isso reduz aberturas, né? Reduz furo em laje, reduzindo assim risco de vazamento, risco de patologias, reduz o diâmetro dos condutores. Eu vou mostrar um pouquinho para frente por que a gente consegue reduzir esses diâmetros, mas é possível reduzir os diâmetros com mais performance, né? Com mais captação, com mais vazão. Projeto de maior flexibilidade. Esses produtos sifonados, eles podem fazer curva, eles podem caminhar dentro do projeto, dentro da edificação. Aumento da altura útil, né? Então, a tubulação de QuickStream não necessita declividade, são totalmente horizontais as instalações. Então, você tem trechos onde o sistema convencional, por conta da declividade do tubo, você pode perder espaço. No sistema sifonado, no Amanco QuickStream, isso não acontece. Pouca interferência com outras disciplinas, né? Por conta dessa flexibilidade toda que ele tem, de desvios, instalação em outros pontos, uma rápida instalação, e um sistema autolimpante. Por ele ser pressurizado, qualquer sujeira que possa entrar dentro dessa tubulação, ela facilmente é levada para descarte. Aqui dá para ver mais visualmente, né, o que eu estou dizendo. Então, a gente tem aqui aberturas. Aqui é um sistema tradicional. Então, a gente tem a captação, várias captações no centro de um galpão, né? Você tem a descida, você tem as caixas de passagem, tubos enterrados que vão se unindo dentro do galpão também, eles vão se unindo até o descarte. A declividade desse tubo, então ele tem a captação, a descida, e esse tubo precisa da gravidade para poder escoar a água. Então você tem que ter uma declividade aqui, um ponto mais alto, um ponto mais baixo para essa água escoar. Esse tubo ele transporta água e transporta o ar também, então isso gera um vórtex, né, um rodemoinho aqui, que entra água e entra ar também. Esse é o sistema tradicional. Quando a gente fala
Tem um vídeo demonstrando isso, né, feito em laboratório, aqui dá para ver o vórtex. O tubo carregando aqui a lâmina d'água formada na calha, você vê a altura do nível do sistema gravitacional aqui, que é o sistema convencional, né? Que é um ensaio simulando uma cobertura e uma calha. E aqui você vê o tubo carregando água e ar, né? Isso é o que a gente conhece aí do sistema tradicional. Quando a gente fala em sistema Quickstream, sistema sifonado, a primeira coisa que a gente percebe já é a diminuição do número de bocais. Então, a gente pode reduzir as aberturas. A gente não tem mais as descidas, não tem mais a parte escavada, caixas de passagem, tubo enterrado, né? Toda essa tubulação aérea totalmente horizontal. Você pode direcionar as descidas para onde você quiser aqui no seu projeto e tendo um único ponto de descida e descarte. Isso facilita armazenamento, facilita descarte. Então, de novo, né, todos os tubos na horizontal, em corte aqui a gente pode ver o tubo caminhando na horizontal, tanto aqui nessa parte, quanto depois da descida também na horizontal até o descarte, até a quebra da pressão. Esse tubo não entra o ar, ele impede a entrada do ar, esse é o grande diferencial do sistema. Então, aqui em cima, no bocal, existe um sistema que impede a entrada do ar, então ele só carrega a água, com isso ele forma a pressão. As pressões internas são geradas dentro do tubo e pressurizado ele arrasta essa água até o descarte. Aqui o mesmo ensaio, o mesmo teste, que é possível ver o tubo enchendo de água, né, totalmente de água, sem condução de ar, o que permite a redução de diâmetro de tubos. Então aqui a gente já consegue ver mais uma vantagem, que é a redução de diâmetros. Na calha, ou na laje, né, na água, na lâmina de água que forma aqui, a gente percebe que com a mesma vazão de entrada, é possível ver uma diminuição dessa lâmina. Isso quer dizer que ele retira a água mais rápido. Se ele retira a água mais rápido, por isso eu posso ter menos aberturas, menos bocais. Para demonstrar, tem um gráfico de chuva aqui, onde a gente tem o pico da chuva, né? A chuva inicia, chega ao máximo e depois ela vai parando, né? Então, nesse início da chuva, né, enquanto ainda não forma lâmina de água na calha, o sistema conduz água e ar, né? O sistema Quickstream, ele vai trabalhar muito parecido com o sistema tradicional, conduzindo água e ar. A um dado tempo de chuva, né, a quantidade de chuva, ele começa a impedir a entrada do ar e aí se encarregar somente a água. Aí ele aumenta, né, ele aumenta esse período de descarte da água, evitando o pico da chuva, né, e depois ele, na hora conforme a chuva vai terminando, vai acabando, ele entra nesse mesmo ciclo de entrada de ar, né, até esvaziar totalmente, né, o sistema ficar vazio, sem nada. Então esse é o funcionamento dele durante a período de chuva. Ele está vazio, começa a chover, ele mescla água e ar, depois que a chuva aumenta de intensidade, ele somente carrega água, impede a entrada do ar, depois ele volta a transportar água e ar também, como tradicional, até acabar. É um sifão, né? Ele funciona como um sifão, então, no início aqui, quando a chuva começa, é feito um bulbo de pressão, né, nos bocais. Esse bulbo de pressão, ele gera uma pressão negativa no sistema, no trecho horizontal, formando essa pressão interna do tubo. As velocidades aqui são grandes, né, bem maiores do que velocidades
de um sistema tradicional. O sistema tradicional ele chega a 1,5 metros por segundo, e aqui a gente chega, tem caso até a 6 metros por segundo de velocidade de escoamento dessa água. Aqui como funciona o gráfico de pressão do sistema. A gente tem o início aqui na captação até o início da descida, pressão negativa, né? Depois da descida ele vai convertendo essa pressão negativa em positiva, e esse trecho ele é pressão positiva. O que isso quer dizer? Que aqui ele está puxando a água e aqui ele está empurrando a água. Então é possível que este trecho ele seja horizontal também. Então o trecho do descarte, até chegar no descarte, também na horizontal, sem declividade. Isso facilita muito em alguns projetos. Eu vou até mostrar um case nosso de uma obra que isso ajudou, eliminou bomba de recalque e tudo mais. Uma característica desse tipo de produto, né, ele é bem diferente do sistema tradicional na instalação. A única parte igual é que, conforme ele vai aumentando a captação, né, ele tem o primeiro captor aqui, o primeiro bocal, tem um diâmetro. O segundo, eu preciso aumentar esse diâmetro para poder vencer a vazão. E assim sucessivamente até aqui. Então, eu tenho um aumento de diâmetro de tubo, porque eu tenho um aumento de vazão. Tenho a somatória dos bocais aqui. Porém, como esse bocal está mais perto da descida, eu preciso restringir a abertura dele e aumentar a abertura desse, né, porque ele está mais longe. Então, para que eu tenha um balanço igual, parecido entre os bocais, evitando que entre ar em um dos bocais, né, não gere lâmina de água em um dos bocais, eu faço um balanceamento. Eu faço um balanceamento desta forma, restringindo aqui, aumentando aqui e tendo um valor muito próximo de vazão de entrada entre os bocais. Outra característica é, na descida, em muitos casos, é possível diminuir de diâmetro. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho um tubo de 160, na descida ele desce em 160, em algum ponto ele diminui para 125. Isso é muito comum, a gente controla as pressões internas do sistema aumentando o atrito, né? Então a gente precisa diminuir alguns diâmetros em descidas. E, de novo, esse trecho totalmente horizontal, sem nenhum caimento, igual esse trecho no chão também horizontal, sem caimento. Um pequeno vídeo. Esse é um vídeo explicativo, né, para mostrar o sistema. Existe uma parte de projeto envolvida. Então, a gente recebe o projeto de vocês e faz uma conversão desse projeto para o sistema QuickStream, fazendo esses balanceamentos que eu mencionei, né, fazendo toda essa parte na etapa de projeto ainda.
Bom, esse vídeo está disponível no YouTube, quem quiser dar uma olhada também. É possível vê-lo com mais detalhes, mas vocês viram que é muito simples, né? Então, tudo começa com um projeto. A gente vai auxiliar vocês de como proceder nessa parte de projeto. Fazemos a conversão do sistema para QuickStream, cotação, o fechamento do negócio. Depois a gente tem o acompanhamento da obra até a entrega, né? Então a gente vai, junto com nossos engenheiros de campo aí, fazer o acompanhamento da obra para ver se está tudo. A gente tem o bocal que fica exposto ao tempo, né? Essa parte do anti-vortex. E depois a gente tem alguns acessórios da base do bocal até o tubo de 70 centímetros. E quando não é possível ter essa altura toda e por conta de entreforros e tudo mais, é possível instalar essa mesma mangueira na horizontal, né? Conta de dilatação, né? O sistema a cada 10 metros conta com uma junta de dilatação do sistema para poder vencer as dilatações, né, do tempo, né, de temperatura, né, dilatação e retração que o sistema está sujeito. Então, a cada 10 metros na descida tem uma junta de expansão. Abraçadeiras fazem parte do sistema, né, o sistema já vai com as abraçadeiras próprias, que permitem, onde ele precisa expandir, ele expande, onde ele tem que ser fixo, ele fica fixo. Aqui o modelo de abraçadeira horizontal. Cada diâmetro tem um espaçamento definido, né? Então a gente vai intercalar essas abraçadeiras de acordo com essa metragem aqui, de acordo com o diâmetro de cada um. É importante mencionar aqui que a parte de fixação da abraçadeira na estrutura a gente não fornece, né? Isso é por conta do instalador, né? Então a gente vai a abraçadeira e a abraçadeira na estrutura não é fornecido no sistema. Aqui uma parte de pesos. Então a gente tem, de acordo com o diâmetro do tubo, o peso já com a água. Então o pior caso aqui é um tubo de 200 milímetros. Já com água ele pesa 33 quilos por metro. Você vê que é um sistema muito leve, né? Não vai forçar, sobrecarregar as estruturas, né? Você pode prever esse peso na sua estrutura que não vai ter problema. Aqui eu vou fazer um comparativo de custos, né? Mostrando para vocês a viabilidade do sistema QuickStream em relação a um sistema tradicional. Então vamos imaginar que aqui a parte de cima seja um sistema QuickStream, né? Onde tem os bocais e os trechos de tubo, né? Os bocais unidos por tubo aqui. E aqui embaixo tem um sistema tradicional. Tem o bocal, a descida, caixa de passagem, uma caixa interligada à outra, com uma certa declividade aqui, né, gerando uma altura aí de declividade. Então, eu tenho o primeiro vazão entre os bocais, então eu vou somando essas vazões ao longo da captação. Isso vai me dando diâmetros de tubos diferentes, dependendo do trecho que eu estiver analisando. Então, o primeiro trecho eu começo com 100, depois o próximo trecho 160, e ele vai se repetindo até chegar em 200, descer e descartar. Jardine, Oi. pode interromper de novo? Sim. O pessoal está comentando aqui que está dando algum problema na transmissão. Eu vou atualizar a página aqui. Tá. Pode permanecer. Tá. Você Aqui, pessoal, falar, aqui ela está com o sinal cheio. Não sei se talvez seja um problema de conexão da internet de quem está tendo problema. Mas eu vou, de qualquer forma, atualizar aqui. Só um minutinho, tá bom? A gente já retorna com a apresentação. Pronto, Jardim. Pronto? Tá na Obrigado. tela aí? Já tá? Sim. Aqui para mim tudo perfeito. Ok. Então, retomando aqui, pessoal,
eu tenho os diâmetros do sistema QuickStream, né, aumentando de acordo com o aumento da captação, da vazão, e até o descarte. No sistema tradicional, eu tenho descidas, né, uniformes, de um mesmo diâmetro, mas eu tenho a caixa de passagem, né, essas descidas jogam essa água na caixa de passagem, e eu tenho aumento dos diâmetros dos tubos enterrados, porque eles vão aumentando a captação, a vazão aqui no trecho enterrado, até o descarte. Sem contar ainda um trecho de desnível, aqui no exemplo, né, ele está com 90 centímetros de desnível. Eu não vou considerar nesse estudo a diminuição de bocais que podem ter, né, no estudo real, provavelmente eu teria uma quantidade menor de bocais aqui, né, e eu teria, em alguns casos, uso de bomba de recalque para esse trecho aqui, em alguns casos. Eu não vou considerar nenhuma coisa nem outra, para a gente poder fazer esse estudo aqui. Vamos considerar, então, no caso do sistema QuickStream, tubos de 63 até 200 nessas quantidades. O que geralmente a gente vê o pessoal fazendo quando vai comparar custos entre os sistemas? Comparar o sistema QuickStream, tudo isso, somente com as descidas, né? Então, eu tenho uma comparação disso com isso. O pessoal esquece que tem caixa de passagem, que tem o tubo enterrado, né, que tem todo esse outro sistema aqui. Além do mais, eu tenho ainda 9 bocais aqui, que aqui eu não tenho bocal, e aqui eu tenho 9 bocais, né? Se eu fizer a comparação assim, desta forma que está, todo o sistema QuickStream, 9 bocais, versus apenas os tubos de 150 milímetros, eu tenho uma razão de, né, é um valor fictício aqui, né, um valor de estudo de 20 mil contra quase 6 mil reais, tá? Agora, como é que ficaria se eu considerar os tubos enterrados? Aqui no sistema QuickStream eu tenho 3 metros de tubo enterrado. Aqui no sistema tradicional eu tenho quase 92 metros de tubo enterrado com declividade de 1%. Aqui eu tenho uma única caixa de passagem e aqui eu tinha 9 caixas de passagem. Quando a gente coloca tudo isso na conta, aí a história muda. Aí eu vou ter um pouco mais de 20 mil reais aqui, quase 21 mil reais, contra 30 mil reais do sistema tradicional. Então, a maneira correta da gente fazer o comparativo é todo o sistema contra todo o sistema. Não dá para fazer todo o sistema QuickStream somente com as descidas do sistema tradicional. Ok? Vou mostrar agora algumas obras de referência. Começando com obras fora do Brasil, né? Eu separei aqui 4 obras só. A gente tem mais de 20 anos de experiência desse produto fora do Brasil, né? Mas eu separei algumas importantes aqui, como o aeroporto de Bogotá, na Colômbia, estádio de Frankfurt, na Alemanha, a fábrica de motores da Porsche, na Alemanha, e o Tribunal de Justiça na Itália. E indo para o Brasil, eu tenho um galpão logístico no Rio de Janeiro. Eu separei algumas obras aqui que tem algumas características específicas. Por exemplo, essa obra aqui, ela tinha um problema de recalque de solo muito grande, onde qualquer tubulação enterrada causaria grandes problemas, né, para a obra devido a esses recalques. Então, a solicitação da construtora, na época, foi não enterrar o tubo de captação de água de chuva. Num sistema tradicional, isso seria impossível de ser feito, mas no sistema QuickStream, sistema sifonado, isso é perfeitamente possível. Então, todo o sistema foi fixado nas paredes do empreendimento, do galpão. Percebam que não tem descidas, né? Ao longo de toda a extensão do galpão aqui não tem descidas. Esses tubos foram trazidos para uma área específica, um canto do galpão, onde tem uma primeira descida aqui, tem um pipe rack atravessando uma passagem de caminhões aqui embaixo, e o descarte direto no córrego de água aqui, sem nenhum metro de tubo enterrado. Então, qualquer recalque
que possa ter nesse terreno, o sistema de captação de água de chuva não vai ser nunca afetado. Esta é uma outra obra, são 3 blocos de um hospital em São Luís do Maranhão, é uma torre baixa, né? Onde toda a área de cobertura aqui em laje deveria ser captada, né? Então, a gente tem aqui os bocais na laje nervurada aqui, né? Todo o sistema de fixação sendo colocado aqui. E uma característica, né? A primeira característica dessa obra, também não seria possível fazer isso no sistema tradicional, é que a gente tem apenas uma descida, né? Então, toda essa laje que vocês estão vendo aqui tem apenas uma descida no shaft existente, né? Então, eliminando o shaft de descida, eliminando uma série de outros transtornos que causam na obra aí. Então, se tem o tubo passando por aqui, ele desce num shaft específico. E uma outra característica dessa obra é a eliminação de bombeamento. Então, a gente tem a locação da torre aqui, o shaft está nesse canto, esse tubo vem já enterrado na horizontal, sem declividade nenhuma, e ele descarta no ponto de descarte dele aqui, diretamente na altura do que o descarte precisa. No sistema tradicional, essa declividade era tão grande que o ponto ficaria abaixo do ponto de descarte, então você teria que bombear essa água. Então, no sistema tradicional, a gente teria bombeamento, e aqui a gente eliminou a necessidade de bombeamento e manutenções futuras e tudo isso, né? Outra obra, né, uma fábrica alimentícia, dá para ver o sistema instalado aqui, né, o sistema de mangueiras, todo o sistema aqui. Aqui uma outra vista, né, da obra, a calha, que não é laje, é calha, né, o bocal instalado aqui na calha, o sistema de mangueiras e toda a parte de tubulação aqui também. Aqui uma obra residencial, uma torre residencial, né, uma área pequena, e a grande vantagem aqui desta obra foi também, como o hospital, a eliminação de shafts de descida, né? Então tinha alguns pontos de descida nessa torre, né, para captar a água dessa cobertura, e isso foi eliminado, todos os pontos, e ficando apenas um único ponto de descida para essa torre toda, né? Então tem o bocal, tem uma cobertura em telha lá em cima, né, uma calha, essa água cai nesse bocal, nessa calha, é captada, uma de cada lado, né? Então eles se unem aqui, então, uma do lado de cá, uma do lado de lá, e se unem em uma descida, já jogando no ponto na caixa de retenção do empreendimento. Aqui uma outra obra também, prédio, torre, só que aqui um comercial, com as mesmas características desse anterior residencial, né? Também eliminação de descidas, shaft. Aqui um outro galpão logístico, muito parecido com aquele primeiro que eu mostrei, né, de grande área de cobertura aqui, mais de 40 mil metros quadrados. Também nas paredes. Isso aqui poderia ser tanto na cobertura, esses tubos poderiam estar pendurados aqui na cobertura, mas o cliente optou por fazer assim na parede, não tem problema, pode ser feito também, né? Ele desceu com esses tubos aqui, né, e a gente descartou essa água numa canaleta de descarte de água de chuva aqui. Uma outra unidade é uma fábrica de medicamentos, né, no Nordeste, em Recife. Toda a captação de água da fábrica toda feita com QuickStream, né, toda a captação. A gente pode ver o tubo de 200 milímetros ali, para uma área grande, né, é um tubo até pequeno para toda essa área, mas funciona muito bem. Aqui é um supermercado, né, com vários cortes de telhados, né, uma configuração diferente de telhado,
né? Apesar de 12 mil metros quadrados, mas várias áreas de influência. E a principal característica aqui é a necessidade era a eliminação das caixas de passagem dentro do supermercado, né? Os donos, né, do supermercado já tinham um problema com caixas entupidas e manutenção dessas caixas no interior do supermercado, e quando a gente apresentou o projeto sem nenhuma caixa dentro do empreendimento, isso foi um ponto positivo para eles e a gente acabou fechando o negócio por isso. Aqui mais algumas fotos do mercado, né? A calha, os tubos passando aqui. Aqui um outro empreendimento, né? Uma loja de artigos esportivos em São Paulo, né? Ponto de captação, descida, aqui também. Você vê que eles vão unindo as captações e descem, né? Os pontos de descida aqui. Bom, com isso eu encerro a minha parte. Deixo os meus contatos aqui, e-mail, telefone, se alguém quiser entrar em contato para saber um pouco mais, né? A gente foi uma apresentação rápida do sistema. A gente tem uma outra apresentação específica também para projetistas. Se alguém tiver interesse, pode mandar um e-mail, pode ligar, que a gente agenda e faz o treinamento. Júlio. Muito obrigado, Jardine, contextualizar para a gente e mostrar quais são as vantagens aí do Amanco Kickstream. Vou pedir para você ainda não parar a apresentação, porque a gente tem algumas dúvidas aqui. Se você puder voltar, Jardine, naquele vídeo onde você mostra a comparação, né, com o sistema normal e o sistema Kickstream, e comentar um pouquinho sobre a redução da tubulação, né, do diâmetro da tubulação, se impacta, como é que funciona essa parte aí para a gente. Isso a gente já mata duas questões aí. Tá. Estão vendo? Tá vendo a tela? Ainda não. Agora sim, perfeito. Tá. O que acontece, pessoal? Por que ele diminui diâmetro, né? A gente tem a situação no sistema tradicional aqui, o transporte de ar e água, né? Então você tem lá o vórtex formando ali um rodemoinho, a entrada de água e ar. Você tem aqui uma relação de 2/3 para ar e 1/3 para água. Então, o ar ocupa muito espaço dentro do tubo. Quando a gente fala no sistema anti-vórtex, a gente elimina esse transporte de ar dentro da tubulação. Com isso, você permite diminuir os diâmetros, né? Você tem aqui um diâmetro de 100 ou 150 milímetros e aqui um diâmetro de 63 ou 80, é mais ou menos essa relação. Então, o que acontece aqui é a não entrada do ar na tubulação. E aí, quando o ar não entra na tubulação, você tem a formação de pressão. Então, além disso, o sistema ainda é pressurizado. Não sei se eu respondi a pergunta. Legal, acredito que sim. Só se você puder comentar para a gente como é que funciona, como é que a pessoa aqui, o nosso ouvinte, faz, caso ele tenha interesse em mandar o projeto, como é que funciona essa parte aí? Tá. Meu e-mail, eu vou lá no e-mail. Me manda um e-mail com o seu projeto. Se quiser me ligar para conversar, me liga também nesse telefone, é o meu celular. Você me manda o projeto, a gente vai fazer um estudo do seu projeto, né? Vamos fazer uma análise do que precisa ser feito para fazer a conversão. Vamos fazer a conversão para o sistema sifonado. Junto com você, né? A gente vai trocando ideia, conversando, se tem desvio, se pode passar por aqui, pode passar por ali. No final, a gente tem um projeto convertido, isso gera uma cotação e você vai ter projeto, preço do sistema completo, né? O sistema Quickstream, as abraçadeiras, com tudo. Só não tem a fixação, como eu falei,
E a mão de obra de instalação, né? Isso a gente ainda não faz. Perfeito. Te agradeço, Jardim, agradeço também a Cristina por compartilhar com a gente um pouquinho aí desses materiais. Queria ressaltar aqui para o pessoal que essa gravação, esse evento vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Então, em breve vocês podem acessar lá e assistir novamente, caso tenha ficado alguma outra dúvida. Agradecer a presença de todos até aqui. Contar também que semana que vem a gente vai estar divulgando a agenda para junho com outros temas, né, que o pessoal tem pedido para a gente continuando com essa série aí de webinars. Muito obrigado a todos, pessoal. Obrigado, pessoal. Até a próxima.